tudo tem limite, né? Eu tenho que saber, assim, qual é o limite de eu ser autoridade ou não ser autoritário. E tem gente que confunde. E muitas vezes o empresário, a empresária que estão no dia a dia da empresa, eles não se enxergam como autoridade, porque querem ser de igual com a equipe, porque eles pensavam assim, pô, na empresa onde eu trabalhava antes, era tão imposto as coisas para cima de mim, era um negócio que era tão forçado que eu não quero ser assim com a minha equipe. Então eu quero trabalhar de forma natural com eles no dia a dia. E também não funciona, porque quando é muito natural no dia a dia que se torna amiguinho da equipe, não se tem autoridade. E a autoridade, ela não é imposta. Então, a autoridade é quando a pessoa percebe um respeito e uma admiração. Tipo assim, alguém que está me conduzindo. E um líder, seja o dono de uma empresa, lá seja um CEO, seja um gerente, um coordenador, um supervisor, ou até mesmo um colega que está lá embaixo, no nível operacional, ele tem que ser visto por todo mundo, poxa, alguém que pode me guiar, alguém que pode me orientar, alguém que pode fazer eu me desenvolver. Mas para isso eu tenho que conquistar isso. E como que eu conquisto? Eu conquisto isso com pequenas atitudes do dia a dia, com a forma de condução, com o jeito que eu dou feedback, com o jeito que eu cobro. Não precisa ser imposto e não precisa ser mansinho demais ou querer que as pessoas adivinhem as coisas. Precisa dar clareza, precisa ter posicionamento como ser humano, como empresário, como empresária, como líder, para aí as pessoas entenderem que você é quem você é. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campanholo. E hoje a gente vai falar de um assunto assim extremamente necessário para qualquer dona, para qualquer dono de empresa, algo que no dia a dia passa a ser ignorado. Uma palavrinha extremamente simples chamado autoridade. E a Cris, ela é especialista em autoridade. Dentro da nossa metodologia, ela tem encontros exclusivos com os nossos mentorados para falar exatamente sobre isso, autoridade, posicionamento. E eu queria, Cris, começar te perguntando assim, ó, a autoridade é algo que a dona, que o dono de uma empresa, ele deve impor? É algo que acontece naturalmente? Ou como que funciona? Como que se implanta uma autoridade dentro de uma empresa? A autoridade, ela é adquirida, Campa, não é imposta, ela não é natural muitas vezes. Tem gente que tem uma autoridade natural, né, mas a grande maioria das pessoas não. Mas nós vamos falar muito, muito em como ter autoridade sem ser autoritário. Como fazer com que as pessoas escutem sem que precise impor, brigar ou ser bobo da corte também da equipe, né, porque tem os 2 lados. Tem os 2 lados. Agora olha que interessante, assim, até uma analogia, que essa analogia, não sei quem é que criou, mas eu acho muito válida. Imagina o seguinte, você está dirigindo o teu carro na rua, aí vem uma pessoa normal, simplesmente faz um sinal para você parar. Você para? Não. Não, mas se tiver alguém fardado, um crachá de polícia, seja polícia militar, guarda de trânsito, você para ou não para? Ah, sim, Por quê? para. Na hora, porque ele é uma Ele é autoridade. uma autoridade, então autoridade tem muito a ver com isso, né? Eu Sim. reconhecer a pessoa como uma autoridade. E muitas vezes o empresário, a empresária que estão no dia a dia da empresa, eles não se enxergam como autoridade, porque querem ser de igual com a equipe, porque eles pensavam assim, pô, na empresa onde eu trabalhava antes, era tão imposto as coisas para cima de mim, era um negócio que era tão forçado que eu não quero ser assim com a minha equipe. Então eu quero trabalhar de forma natural com eles no dia a dia. E também não funciona. Porque quando é muito natural no dia a dia que se torna amiguinho da equipe, não se tem autoridade, Campa. Isso é um negócio que é muito maluco na vida do dia a dia. É nem só ao céu, nem só ao inferno, né? Equilíbrio, É né? um Equilíbrio é equilíbrio. importante. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, que nem diz aquele dito popular, né? Não precisa ser imposto e não precisa ser mansinho demais ou querer que as pessoas adivinhem as coisas. Precisa dar clareza, precisa ter posicionamento como ser humano, como empresário, como empresária, como líder, para aí as pessoas entenderem que você é quem você é. Você estava falando, eu estava me lembrando uma vez um empresário que estava conversando comigo,
que ele tinha uma equipe relativamente grande, estava com 30 e poucas pessoas. E ele comentou assim que, mas eu tô sempre junto com meus funcionários, eu procuro agradar, eu procuro deixar todo mundo feliz, eu convido para minha casa, eu convido para ir jantar, e as pessoas não me respeitam no dia a dia. As pessoas simplesmente, quando eu passo uma norma, quando eu passo uma regra, até mesmo quando eu tenho algum pedido diferente, as pessoas não me respeitam, me levam como coleguinha. E eu acho que é justamente isso que acontece quando eu me coloco numa posição de estar no mesmo nível. Sim. Eu pareço igual. E quando eu pareço igual, parece que é como aquele exemplo que eu dei do guarda, né? Uma pessoa comum não faz você parar o carro. Um guarda de trânsito faz. Então é questão do reconhecimento. Isso é a mesma coisa que dentro de casa, Campa. É o que a gente conversa sempre sobre nossa família, né? A gente precisa ser autoritário, precisa brigar, pais brigar com os filhos para que eles obedeçam. Não é mais assim. Não é mais Hoje em dia não assim. é mais assim. Talvez algumas gerações passadas fosse desse jeito. Tá, mas aí não era autoridade, era medo, né? Era autoritário, era diferente, era É. imposição. Mas no dia a dia hoje, se você começar a brincar, zoar com o teu filho, fazer um negócio que é pedir alguma coisa para ele de forma desrespeitosa, ele não vai te respeitar. Se você sair com os amigos do teu filho para poder fazer uma festa com eles, você não vai ter autoridade com ele, porque você vai virar amiguinho. Não vai ser o pai, não vai ser a pessoa que aconselha, não vai ser aquela pessoa que realmente se importa com ele, porque você vai estar lá de igual, aprendendo as mesmas coisas do dia a dia. Então, dentro de uma empresa, a gente leva pelo mesmo lado. Cada um tem o seu lugar dentro da hierarquia da empresa. É como um exército? Não, não é como um exército. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso também. Perfeito. Eu acredito muito assim. Você falou uma palavra, uma frase que é a chave no começo, que a autoridade ela não é imposta. Então, a autoridade é quando a pessoa percebe um respeito e uma admiração. É tipo assim, alguém que está me conduzindo. E um líder, seja o dono de uma empresa, lá seja um CEO, seja um gerente, um coordenador, um supervisor, ou até mesmo um colega que está lá embaixo, no nível operacional, ele tem que ser visto por todo mundo, poxa, alguém que pode me guiar, alguém que pode me orientar, alguém que pode fazer eu me desenvolver. Mas para isso eu tenho que conquistar isso. E como que eu conquisto? Eu conquisto isso com pequenas atitudes do dia a dia, com a forma de condução, com o jeito que eu dou feedback, com o jeito que eu cobro. Porque eu acredito que tudo tem limite, né? Eu tenho que saber assim, qual é o limite de eu ser autoridade ou não ser autoritário. E tem gente que confunde muito isso, Cris. Outro dia eu tava falando com uma mentorada e ela tem uma indústria na área de medicamentos. E ela estava comentando assim que ela queria mudar o organograma da empresa. Não, vou ter que mudar todo o organograma. Eu disse, por quê? Não, porque eu entro no laboratório várias vezes e como eu entendo desse negócio, eu sei produzir o medicamento, eu chego lá e às vezes sugiro, olha, melhor ir por aqui, melhor fazer desse jeito. E as pessoas não me respeitam. As pessoas simplesmente dizem assim, não, tu não é meu chefe é o fulano de tal, que é alguém que cuida do laboratório. Aí o que acontece nesse momento? Mas ela não é a chefe do chefe? Então, ela é dona do negócio, Uhum. ela é chefe do chefe. Mas, por uma questão ali de cultura da empresa, as pessoas não veem ela como autoridade naquele assunto. Por quê? Porque ela realmente não sabe impor aquilo que ela quer que aconteça. Porque, embora a autoridade não é algo que é imposto, tem momentos que eu preciso impor a minha vontade se eu sou dono de uma empresa. Eu acho que seria afirmar a palavra nessa hora, né? Mas assim, ó, vamos Afirmar lá. que aquilo é daquele jeito. Afirmar, mas vamos lá assim, ó. Se numa empresa um negócio der errado, vai estourar em quem? Dono da empresa. Estoura lá no cara que está produzindo o medicamento? Não. Estoura no líder? Quem que vai pagar essa conta? Se der prejuízo, vai ser o dono da empresa. Então, foi o papo que eu tive com ela. Você como dona, você tem que ter o teu posicionamento, você tem que ter a autoridade de chegar lá. Fulano, eu estou te pedindo, o líder do setor não está aqui, não está acompanhando. Eu estou te dizendo que deste jeito não é para ser assim. Então, você vai fazer como estou determinando, aí eu vou comunicar o teu líder e a gente vai ajustar para que daqui para frente seja assim. Então, isto Sim. também é exercer a minha autoridade. E isso foi num processo de auditoria que ela estava fazendo dentro da empresa, uma auditoria informal nesse momento, né? Não chegou a ser uma auditoria informal, foi um caso em que ela pegou.
Mas é apenas um exemplo do que acontece várias e várias vezes ao longo do mês. Porque tem um caso que a gente precisa deixar claro nessa situação também, que são aqueles empresários que passam por cima da autoridade do líder e É, falam as perfeito. coisas no dia a dia, mas é É diferente disso que diferente você disso, é falou. diferente. O líder simplesmente não estava lá, não estava olhando. Porque, claro, o correto, o que seria? No momento que eu tenho um líder, eu posiciono o líder para que o líder corrija. Mas você concorda comigo que em alguns momentos não dá tempo de eu esperar o líder retomar? Não, você vai Eu, pegar fogo na lixeira porque eu pois vou é, largar um fósforo ali estou dentro. produzindo Não medicamento, estou deixa? fazendo errado. Vou deixar errado porque o líder não está ali para me estragar material, gerar um dano na pessoa que vai consumir aquilo ali? Claro Não. que não, eu paro imediatamente. Por isso a posição. Olha, este jeito não é funcional, quero que você faça desse jeito. Depois eu comunico o líder, a gente reajusta os processos. A gente muda a nossa forma de fazer. Mas naquele momento eu preciso sim impor a minha autoridade. Por quê? Justamente por esse ponto que eu falei, que se der ruim vai acontecer o quê? Vai estourar em quem? Vai estourar na empresa. Eu vou pagar essa conta. Olha, é bem maluca essa história, né? É É, bem mas é maluca. autoritarismo isso? Não, Não. não. E é essa questão que eu estava falando antes. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente precisa de um ponto que seja equilibrado para não ser forçado em cima da pessoa que está recebendo aquela autoridade e nem que seja um negócio que ninguém não tenha dono da questão ali, né? Que a pessoa não se posiciona e ninguém sabe o que quer para fazer o que é certo e o que é errado. Eu lembro de um caso de um cliente que trouxe numa mentoria, uma mentoria nossa lá, ele contou assim, ó, a líder, essa foi a líder que contou, Tá. tá? Porque a gente também tem os líderes dentro Uhum. dos nossos encontros, né? Ela disse assim, olha, eu era responsável por determinadas coisas e responsável pelos motoristas e pelo pagamento dos motoristas. Teve um A líder, motorista, no caso. a líder, Tá. teve um motorista uma vez que eu não sei por que cargas d'água, ele viu a folha de pagamento e Bolerite? viu que tinha, viu Uhum. lá o papel e tinha os descontos. E Certo. ele não aceitou aqueles descontos que estavam lá, mas estava tudo Os certo. descontos normais de governo? Normais Uhum. do dia a dia. Tá. Mas eu não sei o que que ele viu naquele momento que ele disse assim: não, eu não aceito esses Se descontos. sentiu Foi injustiçado. combinado comigo que o meu salário seria tanto, eu quero receber tanto. E ele saiu correndo da mesa dela e foi lá para o dono da empresa. Uhum. Ah, era uma empresa pequenininha? Não. Era uma empresa com 30 funcionários. Tinha 10 motoristas, Certo. né? Então ele era um no grupo, Um dos 10. um dos 10. Aí ele foi lá na mesa do chefe, o chefe ficou com medo de perder, porque ele tinha muita entrega para fazer. Ficou com medo de perder mais um motorista, ou Tá. um motorista. E o motorista disse para ele: eu não quero que esse desconto seja feito do meu pagamento aqui, eu quero receber inteiro. O chefe com medo, o dono da empresa com medo, foi lá e disse assim: tá bom, vem aqui que eu vou te pagar a diferença, vai receber o resto lá. O que ele fez nesse momento? Ele estragou completamente a autoridade dele, da líder, e ele disse que aquela empresa não tem regras, porque ele não teve a paciência de explicar para aquele rapaz ou fazer ele se acalmar e dizer para ele: olha, aqui funciona assim, é tudo dentro da lei. O valor que eu combinei com você é este aqui. Existem esses descontos que são dentro da lei e aqui embaixo é o valor que você vai receber. Esse cálculo está correto? Se você quiser, eu chamo o meu contador e te mostro que esse cálculo está correto, Ele preferiu o caminho ok? mais fácil. Ele Ceder à preferiu o caminho pressão. mais fácil e isso não é ter autoridade. Como é que alguém vai respeitar uma empresa que tem um empresário que não consegue se posicionar perante um funcionário para explicar a diferença do certo e do errado? E ainda tira a autoridade. O que vai acontecer na próxima vez que esse funcionário chegar na mesa da líder? Ele vai pular direto, vai Vai pular direto lá direto. bater, ó, Mas lá não é na nem só mesa, isso. lá na porta do Não é nem empresário só para isso. trazer Ele perdeu a problema. autoridade com este motorista, ele estragou a autoridade da líder, ou do líder ali do setor, e ele perdeu a autoridade com os outros 9 motoristas. Porque acontece, você acha que ele vai guardar essa informação só para ele? Que eu cheguei lá no doutor fulano, pedi para me pagar e ele pagou? Não, ele vai contar isso para todo mundo com orgulho. Ah, Porque porque eu que eu. mando nessa empresa. Porque não é assim, ninguém me faz de bobo. E o que vai acontecer? Vai ter 9 pessoas batendo lá, também quero. E mais, tô aqui há 2 anos, sempre foi descontado, quero a diferença.
E como é que vai virar Então essa não é empresa? brinquedo isso, Não é né? brinquedo. Certo é certo, doa quem doer. Se precisar perder uma pessoa, mas é difícil de contratar. Difícil de contratar empresa zoada. É difícil de contratar para quem não tem uma autoridade naquela área também. É. Né? Porque se eu sou uma empresa reconhecida pelo mercado como uma empresa boa de trabalhar, eu não vou ter dificuldade de contratar. Agora, se todo mundo entende que a empresa estava certa, Campa. Sim. A empresa estava corretinha ali, tinha liderança, tinha as pessoas todas no seu lugar certinho. Um, Um. um erro, uma atitude errada fez degringolar todo um sistema. O sistema errou. Porque aí, quem que estava errado nessa história? A A empresa. empresa. Aos olhos dos outros, a empresa estava De errada. todas as pessoas da empresa. Então, às vezes, a gente precisa ter paciência de repetir, de explicar, de fazer o certo, até que a cultura seja institucionalizada na empresa e que todo mundo entenda. Aqui na empresa a gente faz o Não, e certo. o que acontece é assim, ó, Cris. O grande lance de tudo isso é que tem pessoas que fazem certos joguinhos, usam certas situações para fazer chantagem, do tipo, se não fizer o que eu quero, vou sair. E aí o empresário, se ele tá na mão dessa pessoa, é uma relação extremamente complicada. Porque no momento que eu cedo um tipo de pressão, eu tô abrindo porta para qualquer outra pessoa vir para mim e pedir a mesma coisa, exigir a mesma coisa. Então eu acredito de verdade que ser autoridade é você ter aquelas regras, aquilo combinado, aquilo alinhado e ser fiel a isso. Poxa, se a gente combinou, esse caso é uma situação legal, não tá descontando coisa, tá ali. Pô, Sim. eu explico, eu chamo a contabilidade, eu levo para RH, eu explico e mas eu não quero entender. Cara, tudo bem, mas aqui é assim, aqui é desse jeito. Então tem horas que o diálogo ele deve funcionar, mas tem horas que eu tenho que realmente mostrar o que é certo. E se você não aceita, eu entendo que você não aceita, mas talvez não vai fazer parte da minha empresa por não aceitar isso, porque aqui é assim, É ter personalidade, personalidade. ter afirmação daquilo que é feito e que está certo naquele momento, e ter uma cultura de que aqui o certo é assim e é para todo mundo. Não é diferente para um do que é para o outro. Então a gente precisa ter uma fala única, né? Todo mundo da empresa deve entender com clareza que funciona daquele jeito dentro daquela empresa. Eu vejo assim, ó, que isso é uma das coisas que mais ferra a vida, o clima e até o próprio desempenho das pessoas numa empresa, quando o discurso ele é diferente para conforme o tipo de pessoas. Ou seja, para uma pessoa eu faço uma concessão, para outra eu exijo. Isso gera aquela sensação de injustiça. E nada pior do que você estar numa empresa onde você sente que você é injustiçado, que você não é reconhecido. Por exemplo, ter vários vendedores na equipe, todos são vendedores externos, Uhum. tá? Um ganha o carro da empresa e o outro tem o carro próprio. Beleza? Pode ter os dois tipos? Pode. Desde que se diga, tem uns que usam o carro próprio, tem uns que usam o carro da empresa. Mas só um poder levar o carro da empresa para casa e os outros terem que deixar na empresa já é uma diferenciação grande. Então, tudo precisa ser dito, ser explicado, ser justo, onde as pessoas enxerguem, opa, aqui eu sou tratado de maneira justa. Porque senão, às vezes, aquele que chora mais ganha mais. Mas aquele que é o mais correto para a empresa, aquele que mais dá resultado para a empresa, é aquele que vai embora quieto. Porque ele não reclamou, ele não chorou, ele não foi lá reclamar para o chefe e ele simplesmente foi embora. E a empresa acha que ele pediu demissão por causa de R$ 100. Não, e às vezes ela até comunica isso, né? Ele comunica a saída e justifica que teve uma proposta melhor, mas lá no fundo não foi isso. Lá no fundo foi aquele senso de injustiça. Por que outro pode e eu não? Então isso não chega aos pés de quem, nos ouvidos de quem deveria chegar. Sim, é verdade. E eu penso assim, autoridade não se constrói só com gogó, só com palavras. A autoridade se constrói com uma empresa em que todo mundo enxergue do mesmo jeito. Isto é o que a gente chama de ter metodologia de trabalho, ter uma sistemática de trabalho, ter uma cultura empresarial, ter uma forma onde todo mundo entenda que aquilo é certo e aqui dentro dessa empresa os valores que são seguidos são este e este. No momento da contratação, já precisa ficar claro para que aquela pessoa foi contratada, o que ela vai fazer, a quem ela se reporta, como é que funciona, onde é que ela bebe água, se ela pode comer no refeitório ou se ela pode comer na mesa de trabalho dela, como são as regras.
Se ela não entender como é que são as regras, ela vai estar sempre errando. E a pessoa que está sempre errando, está sempre batendo na porta de alguém perguntar se está certo ou se está errado. E aquela pessoa Quando muito, né? Quando pergunta, quando não persiste no erro. é, e aquela pessoa que toda hora está sendo perguntada, aquele líder, aquele dono, dona de empresa que toda hora tem alguém perguntando, é porque as pessoas estão inseguras. E quando tem uma equipe insegura de fazer as coisas, ela não pensa. E ela não enxerga aquele dono, aquela dona de empresa ou aquele líder como uma autoridade. É que assim, ó, você bateu em 3 pontos aqui que eu acho que vale a gente destacar aqui. O primeiro ponto é clareza. Eu Uhum. estou aqui para quê? Então, todo mundo numa empresa, eu costumo brincar assim, ó. Se você tiver 5 colaboradores que ocupam o mesmo cargo e você fizer uma pergunta isoladamente para cada um, o que que você acredita que tem que acontecer para a empresa olhar e dizer que você fez um bom trabalho? Você vai ter 5 respostas diferentes. E por que que isso acontece? Porque não está claro para a pessoa como que você vai medir o que que é um bom trabalho. Então isso faz parte, eu preciso entender, dar essa clareza. O que que é um bom trabalho? O que que é um desempenho? O que que é uma boa performance? Eu estou falando aqui de algo metrificável, eu tenho que poder medir isso. Como que eu meço se isso está dentro, se não está dentro? Medir, beleza. Segundo ponto é regras. Toda empresa tem que ter regras. Onde não há regras, há bagunça. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, acha que está certo, acha que está tudo bem. Então a empresa precisa ter regras. Ninguém quer trabalhar em empresa bagunçada. Com certeza. As regras, elas têm que ser acompanhadas de um ritual de penalidade. E quem não descumprir a regra fica por isso? Não, fulano eu vou deixar que descumpriu porque ele performa? E aí? Gera o senso de injustiça de novo. E terceira coisa, qual que é a cultura da empresa? Qual é o nosso jeito de fazer as coisas aqui? Qual é o nosso jeito de se portar aqui dentro? Não é o meu jeito, não é o teu jeito, não é o jeito de quem está ali, é o jeito da empresa. Isso é cultura. Isso é cultura. Mas isso tudo, esses 3 pontos, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que esses 3 pontos, a clareza, as regras e a cultura, eles reforçam totalmente uma autoridade não só que o empresário tem, mas que os líderes têm e que a empresa tem não só pelas pessoas que estão internas, mas também pelas pessoas que estão lá fora. Sim, com certeza, com certeza. Isso é aquele exemplo. Uma empresa, você vai cortar o cabelo. Vamos pegar um exemplo assim de bem simplório para a gente exemplificar isso. Uhum. Você vai num lugar cortar o teu cabelo. Toda vez que você chega lá tem um cafezinho passado, um cafezinho expresso. Aí a recepcionista da barbearia te oferece, ó, um cafezinho para você, campa. Tudo bem? Aí chega um dia que você chega lá, não tem o cafezinho, tem uma cerveja. E tu diz, opa, mudou? Mas eu queria o café, aquele café era bom, queria Tá, de mas não novo. fala nada, porque eles te deram de presente, né? Aí você chega outro dia lá, não tem a cerveja, tem o café. E é self-service. Você tem que pegar o teu café, mas você não sabia. Provavelmente vai chegar Sai um sem tomar café ponto. porque ninguém te falou. É, provavelmente vai chegar um ponto que você não vai mais lá naquele lugar ser cliente, porque você não entende o funcionamento do lugar. E não era nem de cortar o cabelo estava sempre igual. O cafezinho que estava diferente, a cervejinha que estava diferente. É assim que a pessoa se sente quando ela vai trabalhar numa empresa em que ela não sabe como é que tem que ser as regras. Ela não entende o funcionamento do lugar, ela não entende quem é que é o líder dela, quem é que é o coordenador da equipe dela, do time dela, ou que tem um sócio que fala uma coisa, depois tem outro sócio que fala outra coisa completamente diferente. Ele não entende como é que funciona aquilo. Se não tem a voz igual, e essa é a obrigação do dono de uma empresa, não é? Não é a obrigação do dono de uma empresa, é dar a voz igual. Então, se eu e você somos sócios, a gente tem que entrar em É o mesmo consenso, discurso, mesmo mesmo discurso para a nossa discurso, equipe. com certeza. Assim como um pai e uma mãe têm o mesmo discurso dentro de casa para os filhos, um pai ou um dono e uma dona da empresa, um sócio com outro sócio, um sócio com uma sócia, não interessa se é casal, se é sócio são amigos, que era sócio porque por causa dos negócios, só não importa, a voz tem que ser a mesma. E E no isso momento entra que a voz é a mesma dos sócios, a voz dos líderes tem que ser a tem que ser a mesma dos mesma por sócios. isso que entra no alinhamento, né, no alinhamento começa sempre de cima para baixo. É Sim, qual o consenso que os donos, os sócios, os fundadores vão ter, como é que vai passar isso para a empresa. Então isso é passado justamente na forma da cultura sim. numa empresa, né. E eu acredito assim, ó, é comum eu ouvir esse tipo de comentário e eu inclusive como empresário já pensei assim no começo da minha empresa.
Que é o quê? Puxa, eu vou ser reconhecido como autoridade, eu vou ser reconhecido como um líder, eu vou ser reconhecido como alguém que eu devo ser seguido quando eu for exemplo. E até aí eu acho que está tudo bem. Só que tem muita gente que confunde o que é ser exemplo. Tem gente que acredita que ele vai ser o exemplo na empresa dele quando ele desce lá para o nível operacional e ele carrega a caixa como todo mundo, ele dirige o caminhão igual a todo mundo, ele Faz o executa, faz cafezinho. o cafezinho igual a todo mundo, melhor do que todo mundo. Ele acredita que daí as pessoas vão olhar para ele e vão pensar assim, ó, caramba, que exemplo que ele está me dando. E, na verdade, eles estão falando que pateta Tem, que é esse dono de então, empresa. aí Ele tem faz o duas meu coisas. serviço e ainda paga. Tem duas coisas, né? O sem vergonhinha, ele vai pensar exatamente isso. O que é o sem vergonhinha? O malandro, né? Aquele que quer tirar proveito. Encostado. O encostado, ele vai rir, que trouxa, né? Paga o meu salário, faz o meu serviço e pior, ele ainda vai sabotar, porque ele vai chegar lá no outro, no coleguinha, ele vai dizer, cara, deixa de ser bobo, dá uma enrolada aí, faz corpo mole que ele faz, ele termina isso pra você. Então olha o problema, que autoridade eu tô gerando aí, né? Agora, claro, tem aquelas outras pessoas que são as pessoas com valores, pessoas que realmente querem crescer na carreira, pensam em se desenvolver, pensam no bem da empresa, pensam no bem dos colegas. Essas pessoas, elas vão sentir pena desse cara. Coitado. Contratou pessoas para fazer, ele tá tendo que fazer. Ó, a gente tá indo embora e ele tá até mais tarde. Coitado. Aí eu te pergunto assim, ó. Você admira alguém que você olha e diz assim, coitado desse cara? Não, Você quer ser igual a alguém assim? não. Não, claro que não. Assim como eu não admirava os professores, que eram coitados na época de colégio, É, assim como eu não admirava chefes, que eram coitados quando eu era funcionária, antes de eu ser empresária, assim como a gente não admira também aquele que diz eu nunca tive uma chance. Então me dá a chance, porque essa pessoa não provou que ela tem competências para ela poder ocupar um lugar maior dentro da empresa. verdade. No meu penúltimo emprego, antes de ser empresário, tinha 3 chefes na empresa que eram os 3 sócios, né? Mas aquele que eu mais via e admirava era aquele que ele chegava na empresa, ele dava o direcionamento dele, ele ouvia, ele dava feedback, ele ajustava o que a gente estava fazendo, corrigia a rota, ó, tem que se posicionar assim, tem que fazer desse jeito. Ele trazia, porque ele realmente sabia o que a empresa, onde que a empresa queria chegar. Era uma pessoa que sabe onde quer, sabe o que quer. Beleza, ótimo. Eu admirava esse cara e eu pensava assim, tanto que quando eu abri a minha primeira empresa, que a gente abriu juntos, eu pensava, puxa, eu tenho que ser igual esse cara. Mas o último chefe não. O último chefe era o cara que estava lá às 7 da manhã, que fazia tudo, que não passava coisa para mim, porque ele achava que só ele sabia resolver, mesmo ele me pagando, que os clientes melhores eram com ele, tudo era ele. Eu ia embora, às vezes eu não me preocupava muito com o horário, não. Ia embora mais tarde da empresa, mas ele sempre ficava lá. E a sábado e domingo, o que eu pensava desse cara? Não quero ter uma empresa e ser igual a esse cara. Não quero ser igual a ele. Não era nem modelo, Não era nem modelo, era nem um mestre, né? nem mestre, era um cara que eu não respeitava. Ele tinha atitudes do dia a dia de sacanear cliente, de fazer desvio, um monte de coisa que eu olhava. Não é modelo para mim. E era uma pessoa que ele queria impor autoridade, porque aqui o chefe sou eu. Aqui é do meu jeito. Funcionou por um bom tempo, enquanto eu vi que eu não precisava estar ali. Aí eu saí, trabalhamos juntos, né? Você lembra? Saímos da empresa justamente por isso. Cara, não tem como trabalhar para essa gente. Podia trabalhar lá o resto da O vida, resto se da fosse o caso. vida, exato. Mas o que que acontece? Então, é essa sensação quando você não consegue se projetar como uma autoridade. E você falou do coitado, né? De olhar esse empresário como coitado. E tem também aquele líder, eu estou falando dos dois pontos. O Tá, líder, que pode ser um coordenador, pode ser um gerente, pode ser um encarregado, que tem algumas pessoas abaixo dele. tá. O próprio dono que O também é próprio líder, dono né? da empresa, que também é um líder. Aconteceu uma situação há um tempo atrás de uma. Essa é engraçada. Essa é maluca, Então porque conta, maluquice. se eu contar, as pessoas vão dizer assim: não, você está inventando, Cris. Eu não estou inventando, escuta só. Tinha uma funcionária que trabalhava num setor, que era um setor administrativo da empresa, que precisava de bastante trabalho. Certo. Tinha 4 ou 5 pessoas naquele setor, tá? Aí, essa pessoa que eu tô falando, ela aconteceu de ela separar e ela
ficou baqueada, né? Ela ficou Separar. separada do marido, Ah, tá? separação conjugal. Separou Tá, conjugal. tá. E ela ficou com os sentimentos dela meio atravessados, ela não conseguiu lidar muito bem com aquilo. Uhum. Até aí, tudo bem, é normal, a gente entende. Aí ela não trabalhou um dia, ela não trabalhou 2 dias, ela pediu alguns dias de afastamento, pediu para tirar férias Uhum. alguns dias, e ela voltou a trabalhar. Tá. Quando ela voltou a trabalhar, a princípio ela estaria bem, ela já ia continuar fazendo o trabalho dela. Como é natural de todo mundo. Eu tenho É o que se espera, problemas, né? Pelo é o que menos. se espera. Eu tenho problemas, você tem problema, mas a gente não vai ficar afastado da empresa tanto tempo assim, né? O que que aconteceu? Ela, 2 dias ela não veio trabalhar, a líder do setor foi lá, cobriu o trabalho dela, dividiu para outras pessoas que fizeram o trabalho dela. Aí passou mais um tempo, a líder cobriu o trabalho dela, as outras pessoas foram lá, fizeram o trabalho dela. Aí passou mais um tempo, Mas esse tempo nós estamos falando de quanto tempo? Só para ter uma ideia, assim. passou uma semana, passou 2, passou um mês, Nossa, passou 2, ela ficou desse jeito mais de um ano. nossa. Mais de um ano. Ela chegava a faltar 3 vezes ou 4 na semana e ninguém fez nada. Quantas Continuavam pessoas, pagando o salário dela quantas e não pessoas tinham naquele descontavam. setor? Tinha 5 pessoas 5 no pessoas só setor. naquele setor ali. E elas tinham que fazer o trabalho dela e ela continuava recebendo. É justo isso? Não, de forma É alguma. correto? De forma alguma. Ah, mas tem que ajudar. Ah, a empresa não é ONG. A gente entende que as pessoas têm problemas, ok, encaminha, ajuda, dá uma palavrinha, mas, pô, tá na empresa, salário em troca de quê? No Brasil, se estabeleceu que salário é em troca de horário cumprido. Mas eu tenho que transformar isso. Ah, tudo bem, é lei, salário em troca de horário. Mas nesse horário existem entregas que têm que acontecer, resultados que têm que acontecer. Então, eu entendo o problema pessoal, mas vem cá, e o que eu tenho a ver com o problema pessoal? Ah, mas isso é ser desumano. Pô, é desumano com o resto da equipe que tem que carregar aquilo nas costas. Isso é desumano. O que que seria ser humano? O que que seria ser autoridade? O que seria ser líder naquele momento? No meu ponto de vista, você chega lá como líder, chama ela para conversar, diz: olha, eu vou te dar esse tempo para você se recuperar, aí depois você vai voltar e nós vamos trabalhar, Lógico. ok? Você vai recuperar esse tempo perdido e vai compensar com as tuas colegas porque elas estão cobrindo o teu trabalho agora, ok? Se não acontecesse, o que que eu iria fazer? Eu iria conversar de novo. Se ela continuasse com problemas, eu ia sugerir para ela buscar ajuda Ajuda, emocional. lógico. Ah, tem na empresa, bota da empresa. Não tem da empresa, ela precisa buscar uma ajuda profissional. Porque o problema ela não foi causado pela empresa, Exato. foi a vida pessoal dela. Não deu certo? Me desculpa, minha querida. Mas neste momento precisa haver uma demissão. Porque essa pessoa está prejudicando todo um setor da empresa porque ela não conseguiu voltar àquilo que ela era antes. É que uma É empresa desumano, Campa? não é Não desumano, é. Cris, pelo seguinte, ó, uma empresa, a gente tem que ter um pensamento, e esse pensamento ele tem que estar disseminado. O pensamento é assim, ó, nós somos mais importantes que eu ou que você. Quando eu falo nós, eu estou falando conjunto, todas as A pessoas que equipe estão toda. ali. Uhum. Então veja bem, ó, não sei quantas pessoas essa empresa tinha ali no guarda-chuva, quantos colaboradores, mas digamos que seja 20, 30, 10. Quem está no comando de uma empresa, ele tem um zelo e uma responsabilidade que é por essas pessoas que estão abaixo dele. O zelo e uma responsabilidade em quê? Puxa, as pessoas estão levando o seu sustento graças à minha empresa. Então eu vou deixar que uma pessoa prejudique todas as outras? Prejudique todos os meus clientes? Eu começo a multiplicar. Quantos clientes a minha empresa tem? Se eu tolerar, isso que eu entendo, se eu tolerar que uma pessoa ela não performe, ela não tenha um comportamento adequado, eu estou fazendo o quê? Eu estou comprometendo todo o meu conjunto, toda a minha equipe, todos os meus clientes, o lucro da operação, os resultados, tudo. Então, assim, ó, eu acho que nós temos que ser humanos, sim. Mas nossa humanidade, ele tem que ser atrelado a um empenho da pessoa, um resultado que vai acontecer. Tem que haver um equilíbrio. Entendo a tua situação delicada. Entendo o que eu posso fazer para te ajudar. Tudo certo, mas ó, qual é a tua contrapartida? Como que você vai me entregar isso?
É uma via de mão É uma dupla. via de mão A dupla. empresa faz pelo funcionário, o funcionário faz pela empresa. Quando Claro. só um ganha e o outro perde, não funciona, porque assim eu estaria adoecendo. Ela está doente por causa de uma coisa particular. Aí eu estaria adoecendo todo um setor e toda uma empresa por conta de uma pessoa. Então a responsabilidade do líder, a responsabilidade do empresário é ele olhar a empresa de cima e ver onde que são os pontos que eu preciso mexer para eu poder, com a minha autoridade, ajudar a empresa como um todo e as pessoas como um todo. Isso é ser Até humano. porque, ó, Cris, este caso, se a gente for analisar o pé da letra, tanto a líder dessa pessoa quanto as outras pessoas da equipe são pessoas de valores, Sim. porque estavam se sobrecarregando para dar conta, beleza? Até quando vão aguentar se sobrecarregando, Então, por isso que né? eu digo que vai Agora, adoecer vai todos. adoecer. Agora tem outro ponto assim, ó. Você imagina que uma dessas pessoas seja uma pessoa de má fé, uma pessoa com os valores nem tão alinhados. O que que ela vai fazer? Não, peraí, se a fulana pode, eu também posso. Posso. Ou seja, eu também estou com um problema e vocês têm que entender. Não, mas não dá, a gente precisa de você. É, mas como é que pra fulana deu? E aí já Exatamente. começa a rádio peão correr solta. E aí eu começo a ter um monte de gente fazendo complô. Você entende por que, que não dá pra tolerar esse tipo de coisa? Certo é certo para todo mundo. Certo é certo. Porque senão é injustiça. É Aquilo que está injustiça. querendo ser justo com aquela pessoa, está sendo injusto com uma empresa inteira. E se todos resolverem fazer usar da mesma moeda, como você falou, a empresa toda vai ser prejudicada, os clientes também. Exatamente. Aí vai o boi com corda e tudo para o Não, barranco e aí cai. não tem o que fazer, né? Então acredito que a autoridade é isso, sabe? Eu saber olhar para situações e usar tudo dentro do mesmo peso, da mesma medida, conforme as minhas regras, conforme a minha postura, conforme a minha clareza e conforme a cultura da minha empresa. Isso é ser justo com as pessoas. Sim. Assim como combinado não dói, né, Não, Campa? claro que não. Eu lembrei de uma outra situação que houve numa empresa que ela precisava trabalhar de portas abertas. E ia Tá. acontecer um feriadão. Naquele feriadão, eles sabiam que ia baixar o movimento. Mas, em comum acordo, foi combinado: nós não vamos fazer feriadão, porque a empresa precisa abrir e vai ter clientes para atender. Legal, vai ter gente passando que vai querer entrar na empresa e vai querer ser atendido. Legal. Uhum. Foi combinado com a gerente, foi combinado com as funcionárias, foi combinado com o pessoal que iria estar lá para abrir, para fechar a empresa. Todo mundo alinhado. Todo mundo aliado. Perfeito. O que aconteceu? Uma disse: na minha agenda não tem ninguém para eu atender hoje, então eu não vou ir. A outra E disse: ela ah, comunicou ou simplesmente não foi? ela comunicou a gerente. Tá. E a gerente não falou nada. Uhum. Aí outra pessoa do atendimento também falou a mesma coisa. Ah, não vou ir. E como a agenda não estava lotada naqueles dias, porque era feriadão, a terceira resolveu desmarcar um cliente. Porque Hum. daí só teria um cliente para ela atender, Só ela eu vou trocou o lá. dia. Entendi. A recepcionista ficou com medo de ir lá e abrir a empresa sozinha. A gerente estava de casa, fazendo home office e ia resolver as coisas por telefone. E a dona da empresa, ela não ia naquele dia. Estou falando dessas pessoas, tinha Tá. mais, né? Vamos resumir a história. A dona da empresa, ela resolveu que ela tinha combinado que não ia naquele dia, que ela estaria viajando naquele feriadão. Foi combinado, tá? Ah, mas a dona da empresa tinha. Foi combinado. O que aconteceu? A empresa não abriu, os clientes não estavam passando. Quando a dona da empresa ficou sabendo dessa situação porque alguém falou alguma coisa para ela, uma cliente ligou para ela, A ela teve cliente que voltar. foi e viu que estava fechado? Sim, o cliente foi e viu que estava fechado. Aí ela disse: o que eu vou fazer? Vou voltar de viagem de forma rápida, vou lá atender, vou lá abrir. Só Poxa, que então peraí, deixa eu entender. Ela ficou ninguém tinha sabendo que avisado. ela alinhou que ia ficar aberto, mas ela ficou sabendo que não foi aberto por uma cliente. Sim. Caramba. Então, combinado não dói. Se recombina, se refaz. Ah, de repente não tem cliente agendado, mas precisa de uma pessoa, pelo menos duas pessoas para não ter risco, porque a menina tinha ficado com medo de ficar sozinha lá. Ela tinha razão. Certo. Tava tudo fechado. Rua fechada, era feriadão, né? Mas ela não tem o governo de não abrir, de abrir ou fechar. Tá, mas aí se percebe que teve uma falha, em primeiro lugar, dessa gerente, né? A pessoa que estava na gerência, de não ter uma autoridade perante a equipe no momento que você combinou algo
de fazer aquilo valer, mas se percebe que a própria empresária também não tinha uma autoridade frente, não só a gerente, mas a equipe. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Como é que toda a equipe muda o jogo, não comunica a empresária, não recombina com ela, e ela simplesmente fica sabendo por uma cliente que o negócio está andando diferente do jogo que foi combinado? Isso não pode. Isso é erro grave. E aí, essa empresária ela tinha 2 caminhos de autoridade a fazer nesse momento. Um dos caminhos era: tá bom, não tinha ninguém mesmo, né? É, vocês têm razão. Aí abriu a porta para uma repetição de caso. Ela ia perder, a autoridade dela ia virar Total, chinelo ou pé descalço. Não total. ia ter nenhuma. Ou se não, fazer o que ela fez, que ela foi orientada a fazer, senta com a gerente, depois senta com a gerente e com a equipe, primeiro com a gerente para não, porque não se fala para alguém de nível Não, hierárquico maior na frente daqueles que têm com nível certeza. hierárquico menor, não se humilha, né? E não se chama a atenção de uma pessoa na frente das outras, isso é básico. É essencial, né? Não Isso é pode básico. acontecer de jeito nenhum. Mas Elogio até pode ser em público, às vezes não. Conforme a pessoa, não. Tem gente que se exatamente. constrange até com o elogio, mas a crítica sempre em privado, sempre. Mas foi feita uma reunião e foi feito alinhamento. Não foi reunião para ir lá e botar Xixizinho básico. xixizinho. Não foi reunião para brigar com ninguém. Foi uma reunião para alinhamento Traz pros de trilhos. autoridade. Uma reunião de alinhamento de autoridades. Ó, gente, aqui funciona assim. Aqui a gente combinou alguma coisa, se a gente combinou, a gente cumpre. Se precisou fazer diferente porque algo aconteceu nesse meio do caminho, se recombina. Mas, primeira coisa, se eu precisar ficar sabendo, a primeira pessoa que tem que saber sou eu. E isso não é tolerado dentro da minha empresa. Isso, na verdade, né, Cris, é uma formulazinha bem simples que dá pra deixar pro pessoal que tá assistindo aqui essa gravação, tá? É uma fórmula chamada 3AR. Uhum. Eu aviso, eu adverto e eu alerto. E o R é eu removo. Então vamos lá. Primeira vez que aconteceu um fato desses, um fato ruim, um fato que eu não gostei, eu vou chamar a pessoa e vou conversar. Uhum. Olha, fulana, isso aqui eu achei que não foi legal, por isso, por isso, por isso. Eu peço que isso não aconteça mais. Estamos combinados? Estamos alinhados? Sim, estamos. Anota o dia que foi essa conversa. Ah, dia 1º de fevereiro. Pô, anotou a data. Se isso se repetir de novo, chama a pessoa de novo. Ó, fulano, naquele dia, dia 1º de fevereiro, aconteceu isso, eu te chamei, eu te avisei que não foi uma atitude legal por conta disso e disso e disso. Então já é a segunda vez que eu estou conversando com você. E eu vou deixar um negócio claro, eu não quero que isso se repita. A gente está alinhado? Estamos alinhados. Beleza. Passou mais um tempo, anoto de novo a data. Anota o dia que foi, dia 15 de fevereiro. Dia 22 se repetiu. Aí eu chamo a pessoa e eu vou ter uma conversa mais dura. Ó, fulano, eu vou deixar um negócio bem claro com você, ó. Dia 1º eu te avisei, isso foi avisado que não era para acontecer desse jeito, expliquei o porquê, você me disse que não ia mais acontecer. Dia 15 aconteceu de novo, chamei você, falei de novo, reforcei de novo, então esta é a terceira vez que a gente está conversando. Vou deixar um negócio bem claro, não vou mais conversar com você sobre isso. É a última vez que isso aconteceu na minha empresa. E aí, anotei a data de novo. Se isso acontecer pela 4ª vez, o que eu faço? Remove, demite. Removo a pessoa. Chamo ela de, bom, conforme eu te falei, isso aconteceu de novo, não era mais para acontecer, acabou. E aqui tem uma pegada muito legal, uma parada muito louca nisso. Se você tem um documento chamado regulamento interno dentro de uma empresa, um regulamento que foi construído junto com o advogado trabalhista, um regulamento que estabelece penalidades, um rito de penalidades. Por exemplo, a primeira vez que isso aconteceu, eu apenas comunico verbalmente. A segunda vez, eu dou uma advertência escrita. A terceira vez, além de uma advertência escrita, eu dou uma suspensão, por exemplo. Na 4ª vez que isso se repete, eu tenho um subsídio legal para fazer uma demissão por justa causa. E juiz nenhum reverte. Por quê? Porque aqui tem uma pegada, pode falar com o teu advogado trabalhista, tá? Juiz trabalhista, ele tem uma premissa, na dúvida a favor do colaborador. O que você tem que fazer? Não deixa o cara em dúvida. Mostra as evidências. Então, se você está embasado legalmente, se você tem tudo na mão legalmente, você dá uma justa causa
e tá tudo bem. E quando isso acontece, você vai usar o fato, não a pessoa. Aqui tem outra sacada. Você vai usar o fato como exemplo para todo mundo. Tipo, nós removemos da nossa empresa uma pessoa que agiu assim e assim, deixando bem claro, toda vez que isso acontecer, vai repetir essa mesma fórmula, vai ser removida por justa causa. Então, isso também é autoridade, Cris. É o mostrar que minha casa, minhas regras. Como é que se fala? Meu campinho, minha bola, minhas regras. E se não seguir as regras da empresa, das minhas regras, do meu campinho, eu pego a bola, tiro a bola e não joga Acabo mais. com o jogo, né? Você não joga Exatamente. mais. No meu jogo, Exatamente. você não joga Tira o mais. jogador. Tira o jogador. É. Pensando em quê? No conjunto. No conjunto. Nós somos mais importantes que eu, que você. Você fala desse jeito, eu falo de um jeito diferente. Fala. Todos nós somos mais importantes do que cada um de nós. Uhum. O conjunto é uma coisa. Que é o nós, né? Uma coisa. É nós, Mesma coisa. exatamente. E agora eu vou te fazer uma pergunta em relação a isso. Tá. 3AR, que você falou. E se a pessoa roubou ou ela foi extremamente mal educada com o cliente no atendimento, de Não, repente, peraí. que foi com o Ótima, cliente? ótima pergunta. Eu estou falando de um desvio de Comportamento ali, né? qualquer coisinha assim. Bom, Simples. agora, gerei algo grave, pisou na bola. Não, aí não tem conversa. Aí Roubou. você vai pro R direto. Não, o robô vai pro R direto. Ah, mas o cara é bom, ele performa, tá comigo há tempo. Cara, roubou. Ah, mas roubou um clipezinho. Roubou. Então tem coisas que não dá pra tolerar, tá? Eu tenho coisas que eu não aceito. Como empresário, eu não aceito. Eu não aceito roubo, eu não aceito mentira, e eu não aceito cara de pau, tá? Enrolação. Não aceito essas coisas. Tem coisas que eu perdoo, tem coisas que eu não perdoo. Me enrolou, não se cria comigo. Mentiu, não se cria comigo. Roubou, nem se fala. Eu acho que isso tem muito a ver com os valores da empresa. É. Então, como alguns valores nossos são comprometimento, transparência, responsabilidade, é esses valores que estão pegando na hora de decidir se vai dar uma chance ou se não vai dar uma chance. Se vai dar um assim, ó, aviso ou se vai Cris, remover. É porque assim, ó, o que acontece, ó? Isso é cultura, né? Isso é cultura. Mas assim, ó, competência a gente ajusta, tá? Certos comportamentos até a gente ajusta. Às vezes a pessoa não sabe que aquilo é errado. Tem coisas que a pessoa não sabe, ela age e não sabe. Ela foi criada foi diferente criada daquilo, assim. né? Mas existem valores que a gente não ajusta. Tem coisas que a gente não ajusta. Então, assim, ó, eu entendo o problema da pessoa, mas, cara, vai lidar com isso no outro local, não aqui. Empresa não é ONG, Cris. Empresa não é ONG. A gente tem que ter essa clareza. Imagina assim, ó. Tem empresário que me julga quando eu falo isso. Eu já fui cancelado por várias pessoas nas redes sociais. Ah, parei de seguir. Cara, então pensa comigo, ó. Chegou dia 5, você contratou as pessoas lá e uma pessoa específica você disse assim, o salário vai ser 5 mil, tá? Aí chegou dia 5, você chega com essa pessoa e se diz assim, mas eu vou te pagar 3. Tá tudo bem? Não. Ele vai aceitar de boa? Não. Ah, não, eu entendo. Não, cara, peraí, você me combinou 5? Vai me pagar 5? Não vou pagar, então vou exigir meus direitos. Você vai ver a ação que você vai tomar. Tá errado? Tá certo? Agora, por que raios o empresário aceita mau comportamento? Por que raios aceita baixa performance? Por que raios contrata o cara para me entregar 10 canecas por mês e o cara entrega 5 e tá tudo bem? Onde tá a justiça nisso? Mas aí tem um detalhe bem importante, que isso também tem a ver com a autoridade do empresário. Total. Tem a ver com a clareza. A pessoa precisa entender por que ela foi contratada. Para que é o trabalho dela. O que ela tem que fazer. E aí vem toda a questão da documentação. Claro, clareza. Mas mesmo, aí tem outro ponto importante, Cris. Porque é normal alguém que entra nas nossas metodologias, entra no Stratis, por exemplo, e ele diz assim, não, mas é que eu não fiz ainda a DCR, eu não fiz ainda os processos, o mapa do setor. Tá tudo bem, mas você combinou com a pessoa que era 10 ou não? Não, eu não combinei. Bom, então tá, então você não pode cobrar 10. Ponto. Não, eu falei, eu verbalizei. Bom, e ela entendeu que era 10? Ela entendeu. Então você pode cobrar. Tendo ou não tendo documento, você pode cobrar sim, porque você combinou. O horário é um exemplo para isso. Exemplo, pô. E combinado não dói. Se eu combinei, é aquilo ali, acabou. Simples assim. O horário é combinado de chegar 8 da manhã. Todo dia a pessoa chega 8h15, 8h20, 8h30. Tá errado? Tá errado? Não pode aceitar. Aquela lei dos 10 minutos, eu não sou jurista trabalhista, tá? Não é nossa praia aqui. Mas aquela regra dos 10 minutos de tolerância, aquilo não é sempre. Aquilo não é um vício.
É Então exceção, também não posso tolerar aquilo. né? Ou eu faço certo com você e você faz certo comigo, ou a gente tá fazendo coisa muito errada um com o outro. E quem é o Exatamente. prejudicado é o cliente. Se prejudica o cliente, prejudica o faturamento. Quem paga o salário dentro da empresa não é o dono da empresa. É o Exatamente. cliente? É o cliente. A gente tem que sempre estar mirando nele. Quem mais eu tenho que agradar é o cliente. Todo mundo tem que ter esse pensamento. A gente tem que agradar o cliente. A gente trabalha para o cliente. É. Simples assim. Mas, de novo, aquilo que foi combinado. Mas, ó, um ponto assim, queria ouvir tua opinião aqui. Ó, um ponto que eu acho que tira muita autoridade de empresário é quando contrata alguém, combina resultados, você vai me entregar 10 canequinha, 5 iPhone todo mês. Isso que você vai fazer. E de repente começa a ter desvios dessas funções. Agora você vai fazer também as canetas, agora você vai fazer microfone, agora você vai atender, agora você vai entregar. O que você acha disso? Bom, primeira coisa, se a pessoa foi contratada para fazer isto mais aquilo, ela vai fazer isto mais aquilo. Se a pessoa foi contratada para atendimento, ela vai fazer o atendimento. Se ela foi contratada para fazer o RH, fazer os pagamentos, ela vai fazer o RH, os pagamentos. Ou até coisas que têm uma afinidade, né? Coisas que têm afinidade, mas combinado não dói. O que foi combinado no momento da contratação? Você vai ser meu ajudante, vai fazer tudo? Parece empresa pequena, mas eu já ouvi isso de empresa que tem 70, 80 funcionários, Campa. Tá? Tu vai fazer aqui o que eu mandar. Só que aí o que acontece? Eu já vi um caso ali que era uma empresa que contratou um engenheiro. Olha a situação. Engenheiro. O engenheiro para coordenar obras em campo, tá? Perfeito. Ele ia lá, coordena uma obra, vê se está tudo certinho, passa Compõe na outra obra. É cronograma. supervisor de Uhum. obra, né? Tá. Supervisor de obra. Aí ele tinha que estar de obra em obra para ver como tá. Tantas obras era ele que coordenava, certo? Uhum. Isto foi, quando ele foi contratado, foi combinado isso. Tá. Aí chegou o outro sócio da empresa e disse para ele assim: agora você vai cuidar dos pagamentos dos funcionários. Era funcionário de obra, era bastante, bastante funcionário. Então, ele ficava: vou fazer os cálculos aqui de horas trabalhadas e vou pagar os funcionários. Moral da história: isso era dentro da empresa, ele tinha que supervisionar as obras que era fora da empresa. Tá. E ele não sabia se ele ficava dentro, porque um dos sócios cobrava que ele ficava dentro. Deu muleta para ele. E o outro sócio cobrava que ele ficasse fora. Bom, aí já tinha um problema de alinhamento entre os dois sócios, né? Já não se entendiam ali. Clareza. Não tinha autoridade nenhuma ali. Imagina o desespero. Se põe no lugar dessa pessoa. Tá, eu agrado quem, né? Imagina o desespero. E não é nem questão de agradar. Quando chegou, porque ele era um dos líderes que eu atendi, né? Eu não vou falar o milagre, mas não vou falar o santo. Óbvio, né? A gente está fazendo estudo de caso aqui, né? Imagina assim, ó. Chega, você está no lugar desse engenheiro, foi contratado para ser engenheiro para supervisionar a obra. Não foi comunicado nada. Só hoje você faz os pagamentos aqui. Ele ajudou, foi. Tá, beleza, eventualmente, né? Eventualmente, pode acontecer em qualquer lugar. Mas, apesar de ser desvio ali, completamente desvio de função, tudo bem, mas eventualmente. Um dia tudo bem, mas todo dia foi cobrado ele acumular essas duas funções. E aí eu cobro o cara se atrasou um pagamento, coisa assim. Cobra o cara se atrasou o pagamento e cobra o cara que ele não estava na obra às 8 da manhã. Me contratou para estar na obra, agora quer que eu fique pagando? E aí? Imagina o desespero dessa pessoa. É. Aí nessa hora, o que acontece? Se os dois sócios não entrarem em alinhamento, se esse líder não conversar, porque pensa assim, ó, um líder precisa conversar com os sócios e alinhar as funções. O que eu preciso fazer? Por o que eu serei cobrado? Em qual horário eu serei cobrado de cada coisa? O que está nas minhas funções que eu fui contratado para fazer? O que esperam de mim? O que esperam de mim? Como é que eu vou saber que eu estou fazendo meu trabalho direito? Era essa a maior dor dele. Ele era um rapaz novo, mas muito competente naquilo que ele fazia. Só que ele estava se sentindo extremamente incompetente. E apesar dele receber o salário dele direitinho, apesar de ser aumentado o salário dele... Olha só, estava se sentindo incompetente por algo que realmente ele não tem competência em fazer. Claro que não tem. Entende? Porque o termo incompetente, o que é? Não é uma ofensa. Eu sou incompetente em medicina, não sei diagnosticar alguém que está com uma doença. Sou incompetente. Aí eu contrato um engenheiro e eu vou avaliar o trabalho dele em pagar funcionário. E as obras
paradas. Paradas, porque não tinha ninguém lá para ver o que precisava nas Então, obras. mas você entende que mesmo assim, além da cobrança, tem o fator muleta nesse negócio. Sim. Quer ver só? Pegando esse mesmo gancho, uma reclamação que eu ouço constantemente, por exemplo, o time de vendas. Não, meu time de vendas está tendo uma baixa performance, não está vendendo o suficiente. Aí eu vou entender, o que que teu time faz além de vender? Ah, vai lá carregar a mercadoria, vai lá cuidar os romaneios de entrega, vai cobrar cliente. Pô, como é que você vai deixar isso? Como é que você vai cobrar a meta desse cara? Você deu uma muleta para ele. Aí eu ainda pergunto, então vamos lá, se o teu vendedor, ele tem que ir lá olhar o romaneio, conferir carga, aí você cobra a meta de vendas, ele não diz para você, não, mas é que deu muito romaneio, tive que ficar envolvido, aí ele diz, claro, você tá dando muleta para ele. Aí ele não bate Pensa meta de comigo, vendas. pensa comigo, aquele dia ele acordou e pensou assim, não tô com saco de falar com o cliente, não vou prospectar ninguém, não vou ligar para ninguém, vou me enfiar lá no depósito. Aí ele vai lá no depósito, começa a achar romaneio, começa a conferir carga que já está conferida, acha um monte de coisa. Aí você cobra ele e as vendas do dia. Não, tinha um monte de carga. Você vai dizer que não? Tinha mesmo. Tinha. Entendeu? Então, você não pode dar muletas para as pessoas. Por exemplo, esse engenheiro, se ele tem uma responsabilidade maior, que é gerenciar as obras, Para ele tem que diminuir o ter erro os, nas obras, ele tem né? que ter os números. Quais são os números? Aqui vem um detalhe importante. Pega essa. Engenheiro para controlar as obras. O que, que tem que acontecer? Redução de tanto por cento de erro, erro máximo de tanto, retrabalho no máximo em tanto, esquecimento de ferramenta, extravio para os indicadores daquela função. Então, se ele só tem esta responsabilidade de manter aqueles indicadores acontecendo, eu posso cobrar ele. Ele não tem desculpa. Ah, mas é que não sei o que. Cara, você só tinha isso para fazer. Mas se ele tem que pagar a conta, ele vai usar de desculpa. Ah, eu não tô com saco de ir pra obra. Não, mas eu tenho que ligar pro contador porque o cálculo não tá certo. Mas eu tive que chamar o fulano aqui, ver com ele, não sei o quê. Então, um monte de muleta que você tá dando que estão impedindo que a pessoa entregue aquele principal resultado que você contratou ela para entregar. E eu vou dizer mais uma vez: ninguém quer trabalhar em empresa bagunçada. Neste caso, como é que. Mas saiu a pessoa que fazia os pagamentos, eu não consegui contratar ainda. Eu não consigo fazer, o sócio não consegue fazer. O que eu faço nessa hora? Porque é uma função específica ali. Tinha bastante gente trabalhando, tinha gente em outras funções, quantos a pagar, quantos a receber, faltou ali. Escolhe alguém que tenha uma função mais Afinidade, parecida, alguém do afinidade. administrativo, do financeiro. Alguém que já seja interno da Claro. empresa, não alguém que vai ter que estar andando Claro. de obra em obra para fazer os pagamentos Claro, também. Cris, porque estruturas menores é normal que as pessoas façam mais coisas, mas aquilo que tem um certo alinhamento. Uma coisa é de vez em quando, pô, gente, apertou aqui, ó, precisamos de ajuda, tá tudo bem? Mas eu vou fazer rotina, fazer as pessoas mudar, até porque tem perfil diferente. Sim. Imagina assim, eu fiquei pensando, cara, um engenheiro é uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que é acostumada a olhar projeto, olhar número, fazer cálculo. De engenharia, você vai pegar esse cara, ter que negociar desconto. Você entende que você está dando um fardo maior do que a pessoa pode carregar? Com certeza. E ele, assim, os donos da empresa perderam a autoridade perante esse engenheiro, que provavelmente mais um tempinho que ele continuar com tudo isso nas costas dele, ele vai pedir demissão. Então, às vezes, e ele ganhou aumento para isso, tá? Mas E eles disseram que era dinheiro temporário. nem sempre é solução. Não é a solução, porque ninguém pediu para ele se ele queria acumular essas funções. Simplesmente jogaram em cima dele. É. Então, autoridade tem muito a ver com respeito. Se o empresário, se a empresária querem ter autoridade perante as pessoas admirarem ela, porque para mim a autoridade tem a ver com admiração. Sim. Primeira coisa que tem que ter é respeito com as pessoas. Se não tiver respeito, se não tiver uma retroalimentação de energia positiva, Eu te não respeito, rola. você me respeita, né? É. Pode ser que esse engenheiro até dissesse depois no futuro: olha, eu acho que naquilo que eu sei eu posso ajudar nesses dias Pode até ser. contratar a próxima pessoa. Mas ele não Quebrar pode um ser galho, obrigado. né? Quebrar um galho. Mas ele não pode ser obrigado a fazer aquilo que ele se sente incompetente, que ele não dá conta de fazer, Sim. porque ele já está sobrecarregado Mas, por conta Cris, das outras coisas. Aqui eu vou falar um negócio que certamente a gente vai ser cancelado nesse podcast por muita gente. Vamos botar fogo no parquinho, tá? Tem muito empresário, escuta essa, tá? Tem muito empresário que pensa assim: não, mas eu, como dono da empresa, faço.
Por que que o meu colaborador não vai fazer? Você tem que pensar o seguinte: você falou bem, você é dono da empresa. Você tem o rabo preso nesse negócio. Se der ruim, meu amigo, você que vai pagar essa conta. Então, óbvio que você vai ter que fazer. Agora, o teu colaborador é diferente, cara. O teu colaborador optou em trabalhar para alguém, em empreender na empresa de alguém. Tem nada de errado nisso. Tem nada. Só que se eu vou empreender na área de engenharia, eu vou ser um engenheiro empreendendo para alguém, eu só vou estudar uma coisa, só vou estudar engenharia, ponto final. Não vou estudar contabilidade, não vou estudar finanças, não vou estudar relacionamento, não vou estudar essas coisas. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, você como dono da empresa, sim, você vai ter que ser uma pessoa que entende de um monte de coisa. Entende do projeto, entende da obra, entende de folha, entende de liderança, entende um monte de coisa. É o preço que você paga por ser empresário. Não queira que todos da tua equipe sejam assim. Até porque se eles forem, Vai virar amanhã ele vai concorrente. virar teu concorrente. Coisa mais normal que existe. É algo muito comum, Cris. Muito comum. Não, a pessoa, meu braço direito, faz tudo aqui. Quando vê, ele tá abrindo uma empresa exatamente igual. Leva cliente, leva funcionário, leva tudo. E aí você diz que o cara é malandro. Malandro nada, você que deu mole pra isso. Então, muito cuidado com isso. Fez, levou. Fez, Plantou levou. limão, vai ter que aceitar que vai ter que comer o limão. É Verdade, azedo. verdade. Ô, Cris, mas eu queria te perguntar outra coisa aqui, ó. E aquele empresário que é o Google da empresa, como que isso impacta na autoridade dele? Sabe o que que é o Google da empresa? Eu sei bem. Sabe bem? Sabe por que que eu Eu era sei? também, né? Que eu era Google da Eu era o empresa. Google antes de existir o Google. Nossa, eu era a Barça da A empresa, Barça da então. empresa, né? Nossa, é uma sensação assim que agora a gente vendo de fora fica tão ridículo. E quando eu tava lá dentro, eu me sentia tão bem. Porque eu era a pessoa que mais sabia. Aí todo mundo vinha me perguntar, Cris, como é que faz isso? Eu ia lá e Começou bom, respondia. né? Começou bom na coisa. Cris, como é que faz aquilo? Eu ia lá e respondia. Cris, como é que tal coisa? Eu ia lá e assinava embaixo. Ah, mas é assim mesmo que tem que fazer? E eu respondia. E eu achava que isso era o máximo. Porque, como eu era empresária, eu tinha que ser a pessoa que mais sabia dentro da empresa. Só que isso é um baita engano, né? É um enorme do engano. Porque se eu não deixo as pessoas fazerem aquilo que elas precisam fazer, eu preciso estar toda hora respondendo coisas que não seria o meu trabalho. Só para Se eu clarear um não pouquinho. preparo as Sim. pessoas, eu vou Só para responder. clarear, o Google da empresa é uma brincadeira que a gente faz com aquela pessoa que tem, com aquele empresário que tem resposta para tudo. Que tem que estar Tem que respondendo estar pergunta o respondendo. tempo todo, E né? ele acha que ele tem que ser o Google e tem orgulho de ser o Google da empresa. É. E esse empresário que é o Google da empresa, ele vai toda hora estar respondendo, tá ajudando todo mundo. Toda hora estão batendo lá na sala dele, estão chegando lá na mesa dele, estão puxando ele para perto da mesa deles. E o negócio não anda se o empresário não está lá. Este é o principal gargalo, freio de mão puxado. Porque enquanto você tem 10 pessoas perguntando para você, você responde uma, não é? Com certeza. As outras 9 ficam paradas esperando você chegar lá. E a empresa não anda. Então, o que, que seria o certo nessa hora? Prepara as pessoas. Gasta tempo treinando. Gasta tempo preparando as pessoas. Gasta tempo, investe tempo Até dando fazendo a pessoa autonomia. pensar. Ela entender o que, que é o trabalho dela, até onde vai a autonomia e os É, critérios, como você sempre exatamente. ensina também, É né? porque acontece assim, né? A gente não contrata só braços e pernas das pessoas, a gente contrata o conjunto inteiro que compõe o cérebro. Então as pessoas elas têm que ter na empresa poder de tomar suas pequenas decisões, decidir dentro daquela função dela, daquela alçada. E aí, o que que acontece? Esse negócio de criar essa dependência, de se tornar o Google, é o próprio empresário que ele gera isso. Como que ele gera isso? Ele gera muitas vezes no sentido, não, qualquer coisa me pergunta. Não, não decide sem falar comigo. Não, não muda sem falar comigo. Não, não faz sem me perguntar. Ah, vai lá e pergunta para o cliente tal coisa e antes de falar, me traz a resposta que eu vou te dizer o que tem que fazer. Ou ainda, eventualmente, tem uma pessoa lá que tem capacidade, a pessoa toma uma microdecisão, qualquer empresário vai lá e dá uma bronca. Por que que você fez isso? Não, por causa disso e disso. Tá, mas por que que tu não fez não sei o quê? Por que tu não falou comigo? Dá uma bronca no cara. O que que eu tô fazendo? Eu tô tosando a pessoa. Tô cortando, tô limitando. Então, quando as pessoas elas percebem que o ambiente ele estimula a pergunta em vez da ação, em vez da proatividade, ela não vai ser proativa. E mais, se eu não dou o caminho, se eu não dou os processos, se eu não dou documentação, se eu não dou treinamento, como que eu vou fazer as pessoas terem autonomia?
Entender como é que é o modus operandi da empresa, como é que é o jeito de trabalhar da empresa, é a premissa básica para a pessoa entender o que ela está fazendo e por que que ela faz as coisas que faz. Uhum. Se ela não tiver nada, ela vai fazer da cabeça dela e sempre vai estar errado. E É, se ela está sempre errado, o que que ela faz? Ela busca a validação do empresário. aí eu crio um time de pessoas não pensantes. É, é isso aí. E é por isso que eu digo, crie as regras. Como eu falei antes, né? Uhum. A minha frase é aquela: meu campo, É, minha bola, minhas regras. Mas as exatamente. regras precisam existir, os critérios precisam existir, Estar claros, estar claro precisa existir, disseminado. processos precisam existir, as pessoas precisam entender para que elas foram contratadas e não só para serem demandadas. Fulano vai lá e pega um café para mim. Fulano vai lá e atende o cliente. Não é isso, isso não é trabalho. Não, Isso não é exatamente. trabalho. Mas, Cris, provavelmente quem está assistindo a gente talvez esteja pensando assim: será que eu estou fazendo certo? Será que isso está errado na minha empresa? O que está funcionando, o que não está? Se é o caso de você que está assistindo a gente, eu tenho um convite para te fazer. Se liga só. E se você que é dono de uma empresa, tem uma equipe, tem líderes e acredita que a performance não está legal, não está como deveria estar, mas você não sabe exatamente onde que está o problema, o que que eu preciso fazer para aumentar a performance da sua empresa para que ela possa crescer com mais lucro e mais liberdade, eu tenho um convite para te fazer. E o convite é bem simples. Eu vou disponibilizar alguns horários da minha equipe de especialistas para que eles possam fazer uma reunião com você, ouvir você, entender o teu momento, a tua realidade, identificar os gargalos e traçar um plano claro para você aumentar a performance e multiplicar os resultados, mais lucro, mais liberdade, para que possa ter um crescimento saudável. Se você acredita que é o momento de melhorar a tua performance, aqui nesse vídeo ou aqui na descrição desse vídeo vai ter um link ou vai ter um QR Code. Clique no link ou leia esse QR Code, preencha o formulário com toda a atenção e aguarde lá no teu WhatsApp, porque a minha equipe vai estar entrando em contato com você e vai marcar uma reunião com o melhor do nosso especialista pronto para te atender. Se você acredita que é hora de melhorar a performance, clique agora mesmo e tenha um diagnóstico preciso da sua empresa. Cris, eu tenho certeza que a gente ficaria o dia inteiro falando desse ponto aqui, porque esse assunto dá muito pano para manga, né? Tem muitas coisas que a gente poderia discutir, não é E sobre verdade? a autoridade, eu vou te dizer que tem tanto assunto que dentro do nosso programa de reestruturação empresarial, o Strates, a gente tem um encontro por mês para falar só sobre a autoridade e outro encontro para formar os líderes dos nossos empresários que estão dentro do nosso programa. Então, não é brincadeira, não é um assunto para uma hora e Não, pouquinho. não é. Ele é um assunto para ser debatido e ser amadurecido Com durante muito constância, tempo, né? com constância. Exatamente. Exatamente. Você tem algum recadinho final aqui, Cris? Eu tenho sim. Se você gostou da nossa conversa, gostou do nosso podcast, está assistindo, seja lá onde for, no YouTube, no Spotify, ou está assistindo alguma coisa fora daí, porque alguém te mandou, pega e encaminha esse link para o teu melhor amigo, aquele empresário que está passando dificuldade com a autoridade em relação aos funcionários dele. Vai lá, larga para ele esse link, porque você vai estar fazendo um serviço para ele, vai estar ajudando ele. E é esse o nosso objetivo com a pausa estratégica. Fazer com que você, empresário, você, empresária, faça uma pausa para pensar na tua empresa e não só em como você está fazendo o teu trabalho do dia a dia. Porque é desse jeito que você vai estruturar a tua empresa e vai melhorar a cada dia que passa. Então, curte o nosso podcast, encaminha para os teus amigos empresários, porque você vai estar ajudando a gente a ajudar outros empresários também. Pensa que coisa mais incrível, uma corrente para o bem. O nosso forte abraço e o desejo que você viva Positivamente. positivamente.